Bom, a paz, Senhor, irmãos. Eu vim para dar um testemunho que aconteceu essa semana mesmo aqui que aconteceu, para glorificar o nome do Senhor, porque assim como na oração que tivemos aqui a fazer, é para tudo para glorificar o Senhor. E, e aconteceu que, como estava já no fim do mês, de vez que a nossa economia reserva, a gente cai no fundo e fica zerado mesmo. A minha conta estava zerada. E, e bem assim, quando a gente está na zerada, a gente vai aonde? A casa da mamãe. É a glória de mamãe. E aí, a mamãe me deu 20 euros para me ter gasolina, para gasóleo. E você sabe, 20 euros para gasóleo é bem limitado para ir trabalho e voltar por ter o curso para o próximo dia. E olha que o meu carro estava lá no zero, mas no zero mesmo. Breve. Aí, quando eu fui para a estação de serviço para meter gasóleo, e eu não expressei com a minha boca, mas no meu coração disse assim: gente, eu não devia ir para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou gastar e vou ficar ainda mais, não vai me dar assim para outros dias. E fiquei assim com aquela coisa no meu coração, fiquei meio triste assim, bom, isso é para grave. Eu vou comer mesmo para a igreja. E quando eu fiquei na igreja, me vim comer o que ele fez. E, enfim, a gente orou e foi uma benção, porque encontrei meu irmão já no fervor, entrei no manto e fui. E fui para casa e estava na oração da França. E era a minha hora de orar, das 4 até 5 da manhã e começava a trabalhar às 5. E quando cheguei no trabalho, eu não podia entrar, porque se eu tivesse entrado no parking, a internet ia cortar e não ia ter um contato com os irmãos. Então, o que eu fiquei aqui? Fiquei à frente do parking, pronto para dar 5 horas e entrar, e atrás tinha a estação de serviço. E para não que eu estava orando, tá no manto, fervor, e aí uma pessoa bateu na minha janela. Eu olhei com aquela cara assim, próximo demônio, até aqui, no momento da oração, você quer me atrapalhar? E aí, para não ser mal educada, eu abri o vidro. Mas eu não queria muito abrir, mas abri assim. Olha, eu quero te pedir um favor. Você pode, por favor, que eu meta o gasóleo, assim, para meter o gasóleo no seu carro. É gasóleo, é diesel. Meter no seu carro, porque cá para mim, abriu para ver o que estava no meu carro. Assim, se eu pode meter, porque eu meti o meu tá a mais. O tanque já encheu e está me doendo deixar. E eu olhei para eles assim, Jesus, e passou na minha mente assim. Tipo assim, se você não. A palavra que eu até esqueci, tipo assim. Você não. Não. Eu estou devolvendo aquilo que você gastou. Foi isso que passou na minha mente. E eu aí, cara, você sabe que eu penso como é que a gente recebe, ó? É com alegria. E eu saí do carro e disse assim, olha só. Irmãs, olha, vocês podem continuar orando, porque eu estou entrando para o trabalho. E a verdade, eu ia receber a minha bênção. Mas, Sibélia, toma, porque estou indo. Aí, quando eu fui, o gajo ele fez tudo sozinho. Ele assim, olha, você vira, ele mesmo serviu, ele tirou, porque senão ele ia embora e me deixar, não. Ele abriu uma coisa, encheu gasolina e disse assim, eu dei uma vez assim, você acredita em Deus? Assim, eu acredito assim. Eu também. Eu fiquei tão feliz, assim, ainda assim, Senhor, ele não deve ninguém, gente. Como ia pensar que é um França? Assim, não é possível, você conhece a França, gente. França nunca dá nada de graça, sobretudo gasóleo, gente. Sua família me chorando, hein? Mas Deus, ele me deu. Olha que eu não pedi para Deus. Ele disse assim, Senhor, olha, o meu canto está zerado, porque eu não faço isso. Eu sei que você, o Senhor, ele prevê. Mas lá ele depassou todos os limites, porque glória a Deus, gente. Não é todo mundo que recebe gasolina de graça. E ele acha que Jesus lhe ama mais que eu. Gente, ele é bom. Pastor, é com você. Ele é bom! Ele é muito bom, meu senhor. Ele colocou gasolina. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim.
A paz do Senhor. Aleluia. Oramos de novo. Aleluia. Oremos de novo. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Yahweh, nós te agradecemos pela vida, nós te agradecemos pela saúde. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oferta e dízimo. Muito obrigado, Senhor, pelos benfeitos que o Senhor está fazendo na nossa vida. Abençoa esse momento que nós queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, as pessoas que vão nos escutar longe, que a Tua palavra traz vida, Tua palavra nos anima a ir mais na frente, a perseverar mais. Fala conosco, Senhor, que o Senhor precisa nos falar, nos ensina. O Espírito Santo nos convence do pecado, como Jesus diz, e nos lembra tudo que Jesus falou. Pai, nós te louvamos. Esse lugar seja tomado pelo Teu Espírito e Teu poder. Os vizinhos, os passantes, Senhor, seja tocado no Teu Espírito. Que o sangue de Jesus cubra esse lugar, nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um pouquinho só do som, um pouquinho só. Vamos na palavra de Deus, no livro do Gênesis, que vamos ler bastante o Gênesis, bastante o capítulo 1. Claudinha, pode abrir dois microfones para você ler, usa o outro, e o outro também. Deixa o celular na mão do Olivier ou ali perto. Você quer a Bíblia? Pode ser. Pode estar onde você estava, tá tudo bem. Gênesis 1. Não, Gênesis 4:10, por favor, desculpa. Vamos ler Gênesis 1 também, mas mais tarde. Gênesis 3, mais tarde. Está começando no Gênesis 10, 4:10. Amém. Assim diz a palavra. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Até ali. Amém. A paz do Senhor. Amém. Pode sentar. Falamos de Jesus no domingo passado. Agora mesmo, cantando, a música estava falando, glorificando o seu nome. O microfone tá bom? Glorificando o seu nome. Qual o seu nome? Jesus. Quando fala Deus, há muitos deuses. Ou quando fala Pai, há bastante Pai. E eu estava pensando nisso logo depois do culto. Se o Claudinho se encontra com alguém na rua, ele fala assim, tá vendo aquela empresa lá na esquina? Chega lá e fala o seguinte, o Claudinho me mandou. E a pessoa chega lá, encontra uma pessoa, fala assim, Claudinho me mandou para você me dar isso ou para aquele emprego. Alguém fala assim,
Oi, o patrão mandou ele. Só o nome que ela falou, abre o quê? As portas. E alguém fala assim, às vezes vai usar o nome do Claudinho, às vezes vai dizer o patrão mandou. Porque ele usa qual nome? O nome do patrão. É a chave. Por isso que Jesus ele falava, até agora vocês não pediram nada. Pede ao meu nome, o meu Pai vai dar. Ele estava sendo claro, ele não estava deixando as pessoas na confusão. Ele falou, pede em meu nome. Assim meu Pai vai dar, assim a alegria de você vai ser maior. Então ele deixou bem claro qual o nome que nós deveríamos orar, pedir. E vimos que a Bíblia fala que no nome dele, todos os espíritos se ajoelham. Então você vê o nome de uma pessoa, Satanás vai estar rindo de você. Não é verdade? Você vai no homem que seja que o pregador poderoso, vai no nome dele, os demônios vão estar te olhando. Mas a Bíblia confirma que no nome de Jesus, todo espírito se ajoelha. Que seja nesse mundo, ou lá em cima, ou debaixo da terra, ou no mundo do espiritual. Então, esse nome tem poder, esse nome, eles são ajoelhados quando nós falamos. Nós queremos falar do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Às vezes nós entendemos, entendemos o que há muita coisa a falar sobre o sangue de Jesus. Não só esse aqui falamos hoje, ele basta daquilo que devemos aprender, mas pelo menos hoje vamos falar um pouquinho desse daí. Quando eu coloquei na internet sangue de Jesus, apareceu uma coisa que no Google me falar que no Marseille, o jovem do Marseille, quando se cumprimenta, se faz check, ele fala sangue. Aí, deixar de falar sangue agora, ele faz, às vezes fala assim, S, significa do sangue. Mas aí começou a explicar que eles fazem isso nos amigos deles que acham que são mais íntimos, que a amizade dele é mais forte, é mais forte, às vezes está mexendo, é mais forte que, como antigamente as pessoas falavam, é meu irmão, como se de sangue. Quer dizer, a amizade dele é mais forte. Então, esse jovem, quando ele fala assim, hoje pensando assim, falando sangue, estão dizendo que eu amo você, a amizade nossa é mais forte que o irmão de sangue. Significa que o sangue, ele faz, quando fala assim, ele faz a pessoa, quando fala, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu irmão de sangue, está querendo dizer que comigo, ele é meu irmão, é para sempre. Nada vai nos separar. Foi Deus que deu a resposta usando o sangue como resposta do pecado. A Bíblia diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. Toda pessoa que peca, ele morreu, ele tem um julgamento e ele morreu. Vamos lá, como eu falei, Gênesis 13, 7, eu vou explicar para você que ao início do sangue, foi Deus que começou como resposta do pecado. O 13, 7, 8, Gênesis. Neste momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Para um pouquinho ali. O que ele está falando nesse momento? Porque eu comecei no 7. Se você leu mais tarde lá em cima, estão dizendo que quando os dois pecaram, Adão e a mulher pecaram, os olhos deles se abriram, mas... Então,
costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele. Vamos pular agora 20, 21. O homem. Está à minha frente. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Amém. Amém. Olha, vamos entendendo devagar para a gente entender isso. A Bíblia, no livro do Romano, ele falou conosco que o salário do pecado é a morte. Okay? Quando o Adão e Eva, eles pecaram, a Bíblia diz, de repente, os olhos deles se abriram. Eles que não sabiam que ele estava sem roupa, perceberam que agora ele estava nua, porque os olhos se abriram. Do pecado, a pessoa quando peca, ele começa, na primeira vez, ele começou a entender o bem e o mal. Olha, o homem, ele tem uma solução curta ou temporária. O que eles fizeram? Quando eles viram que ele estava nua, a Bíblia diz que eles cortaram a folha da figueira, se vestiram. Mas o que faz a folha? Depois de 2 dias, ele seca. Depois tem que procurar o outro. Mas veja a solução de Deus. Quando Deus vier, a Bíblia diz que eles ouviram o barulho de Deus. Não sei se Deus chegava cantando, falando. Eles ouviam a voz de Deus andando no jardim. Porque Deus, é isso que ele promete para a gente, de estar junto conosco. Como Adão, ele via Deus, Deus vinha, porque ele era o primeiro homem que Deus tinha feito. Mas quando eles pecaram, eles mesmos fugiu de Deus, foi se esconder. Deus perguntou, aonde você está? Ele disse, estou aqui escondendo porque estou nu. Ele, como que você descobriu? Porque você comeu tudo isso? E Deus falou o seguinte, a Bíblia começa a dizer no 20, Deus pegou o animal, pegou o couro, fez a roupa, deu os dois. Qual o vestido que dura mais? É a folha ou o couro? É o couro. Eu tenho um aí que eu comprei, ele não nasceu ainda. meu jaqueta de couro. Só a costura que está rasgando, mas o couro ele mesmo está ótimo. Eu falei, meu Deus, olha a solução humana é sempre provisória. A solução que vem de Deus é para sempre. Por isso que a Bíblia diz que a bênção do Senhor é para sempre. Os dons do Senhor que Ele dá ao homem é para sempre. Deus fez. Mas se o pecado separa o homem de Deus, como que Deus estava aguentando ainda esse homem pecador diante dele? Como Deus ainda estava falando com eles, já que o homem pecador? Sabe como que Deus aguentou falando com dois na presença deles? Porque quando ele pegou aquele animal para fazer o vestido, Deus matou, derramou o quê? Sangue. O sangue. Pela primeira vez, Deus, ele mesmo, traz a solução do pecado. Ele quer perdoar o homem. No lugar do homem, Deus mata o animal. Então, os dois vão viver, mas Deus, nesse momento, ele perdoou eles. Então, essa prática continuou até Moisés, até hoje. Os judeus estão... Pode falar? Quer falar alguma coisa? Pode falar. O pecado do Adão foi muito bem antes de Jesus. Muito bem antes. Porque Adão existiu, depois veio Moisés, depois veio Abraão, depois veio tudo isso, os profetas, que Jesus chegou bem depois. Por isso que
no estudo de Mateus, ele estava falando de geração 14, sim, estava falando, ok? Mas esse aqui, pela primeira vez, os dois que Deus criou, uma e a mulher, os dois que pecaram, pela primeira vez, Deus matou um animal. Matou um animal e nós, aqui o Gênesis não fala, acreditamos que pelo sangue derramado, Deus suportou os dois, porque Deus continua falando com ele, você a mulher vai ser assim, você homem vai ser assim, depois ele mandou ele por fora do jardim, quer dizer, só pelo sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento do sangue não há perdão de pecado. Amém. Amém? Só que o sangue dos animais precisava repetir isso. Lembra quando a Bíblia fala que Jesus chegou no templo, ele derrubou as mesas que estavam lá? Porque toda vez as pessoas vinham no templo, compravam animal. As pessoas começaram a vender o animal na frente do templo, até entrou dentro da igreja. Como não estava assim, ali eram os vendedores. Você compra seu animal e vai procurar o sacrificador para você dar e ele fazer o sacrifício para você. Com aquele ritual, vamos ver, por isso que eu falei que essa parte vamos ver outro dia, precisava que você tocar o animal, você fala o seu pecado e depois o sacrificador pegava isso aí. Você viu, eu falei do Zacarias, então o povo ficava por fora, ele mesmo levava o incenso, o sacrifício, levava no altar. Porque ele também se sacrificou primeiro alguma coisa para pedir o perdão. Depois ele pegava para levando para o povo. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou, vamos ver, no lugar santo com seu sangue por uma vez por tudo. Já foi indo longe. Você entendeu? Foi pela primeira vez, antes bem do Jesus, mas Deus já deu solução. Foi dando sangue, por isso que a Bíblia fala que Deus procurou uma pessoa que não tinha pecado para poder acabar com o problema do pecado. Que o homem que vai sempre procurando o sacrifício, mas Deus ele mesmo, por isso que você está vendo o pecado, ele começou lá no início, no Adão, e lá no início Deus deu a resposta. Aí que ele fala que no início era a palavra e a palavra estava com Deus no início. Nada foi feito sem ele. Nada sem ele. Quer dizer, antes de existir, ele já estava lá. Ele mesmo era Deus. Depois João começa dizendo que a palavra veio conosco. Então, o sangue, Deus usou o sangue no animal para perdoar o primeiro homem. Amém? E o que nós lemos no livro, no início, né, no 4:10, que o sangue de Abel, quando o irmão dele matou, Deus fala que o sangue do seu irmão está clamando. O sangue ele mesmo clama. Por isso que algumas religiões falam, não quero perfusão do sangue da outra pessoa, porque tem alma no sangue da pessoa. Se você vê algumas pessoas falam assim sempre, aonde há morto, aonde as pessoas matam, tiram alguém, o sangue dele foi derramado na terra, aquele lugar é amaldiçoado. Até hoje as pessoas acreditam, falam nisso. Deus está falando na Bíblia aqui, quando o outro matou o irmão, ele diz que o sangue do seu irmão está clamando a justiça até mim. Então, Deus foi a primeira pessoa de fazer isso. Eu vou pular o costume, como que ele fazia tudo. E chegamos no Novo Testamento, quando João viu Jesus chegando, isso está no livro do João, João capítulo João 1:19, o João diz o quê? Olha aqui o agneau, ovelha de Deus que tira o pecado do mundo. Poderia nos ler? 1:29. 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. A diferença do animal, prepara também a ler o Hebreu 10:4. A diferença do animal
o homem usava só para o pecado dele. Mas toda vez que ele pecava, precisava pegar outro animal de novo, para ir pedir perdão. Mas João diz que, apontando a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Não é de uma pessoa só, mas de todo mundo. Não é de repetir 2 vezes, mas uma vez por tudo. Isso foi de novo a solução de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho único. Amém. Diz o que Hebreu Amém. Pois 10, 4. Pois o sangue de touros e de bode não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Amém. Esse sangue dos animais não poderia tirar, ele só cobria por momentaneamente. E a pessoa, quando ele continuava a pecar, ele precisava usar de novo. Mas Jesus, ele diz o Cordeiro que tira de todo mundo de uma vez, porque o sangue dos animais não poderia. Então, está vendo que sempre é Deus, ele que dá a solução do pecado. O homem pecou, mas Deus mostrou a solução. Na primeira vez lá no Éden, foi ele que matou o animal. E por todo mundo, foi ele que enviou Jesus. Amém? Então, amém. Deus é a solução para a humanidade. Jesus é a solução para a humanidade sobre o pecado. Quando todo mundo fala que todo caminho leva na Roma, todo caminho deveria levar à cruz de Jesus. Aleluia. Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado de todo mundo, todo mundo. Mesmo aquele que não nasceu ainda, que nasce do pecado, Jesus já preveu o sangue dele para perdoar. Amém? Amém? Então, no nosso pecado, no nosso sujeito da pregação de hoje, Hebreu 12. Oui. 24. Vamos ler Hebreu 12, Êxodo 12, Apocalipse 12. Mas começando no Hebreu 24. Amém. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue, que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia. Dá para entender esse capítulo, esse versículo do Hebreu 12. Ele diz o quê? Você chegar... Pode deixar ele tranquilo, fazer ida e volta. Você chegar até Jesus, que fez a nova aliança. O sangue de Jesus é a aliança conosco, com Deus. Lembra quando Deus salvou as pessoas no barco do Noé? A Bíblia diz que quando a chuva parou, ele fez o arco, significa do aliança. Não, humanidade. Noé. Bom. Para não destruir mais, Deus fez uma aliança. Ele disse, vai estar lembrando disso na chuva. Ele não vai destruir mais o mundo. Mas em Jesus, Deus fez uma nova aliança. Uma aliança eternamente. Então, amém. Deus fez aliança conosco em Jesus. Essa aliança, que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida amém. Eterna. Isso é a aliança de Deus. Então, a Bíblia diz, você chegar até Jesus, que fez uma nova aliança e que purificou o sangue, que fala coisa muito melhor do que o sangue de Abel. O que nós lemos no início? Deus falando com Caim, você matou o seu irmão. Eu estou escutando o sangue do Abel gritando sobre a justiça, o sangue. Aí estão dizendo agora, o sangue de Jesus, ele fala muito melhor que o sangue do Abel. Só aquele sangue lá derramado, antes mesmo você pensar de
Quando você aceita Jesus, que Jesus morreu em meu lugar, o sangue fala por você. Está vendo? Repetindo a leitura, no final ele diz que borrifou o sangue que fala de coisa muito melhor do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clamava a justiça, que Deus vem falando com ele, o sangue de Jesus clama muito mais que o sangue dos animais também. Amém? O sangue de Jesus clama a ele mesmo. Quando você está debaixo do sangue de Jesus, ele clama a ele mesmo por você. Amém? Ele clama por humanidade. Vamos no Êxodo, vamos ver de novo o que o sangue de Jesus faz. Êxodo 12. Versículo. Êxodo 12, eu vou te falar. Leia primeiro o 7. Vamos escutar a leitura. Versículo. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Agora pula 12 e 13. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito, e eu sou o Senhor. Amém. 13. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigado o Egito, eu virei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Amém. Eu quero que você entenda muito bem para poder invocar e usar o sangue de Jesus. Quando você crê no amor de Jesus, você acreditou, aquele sangue foi como uma nova aliança na sua vida. E esse sangue, a Bíblia diz, ele clama sobre Deus, perdoa essa pessoa. Como ele mesmo diz, perdoa porque não sabe o que está fazendo. É motivo que você pode aproximar diante de Deus sem um castigo, porque o sangue de Jesus clama, Pai, perdoa essa pessoa, ele não sabe o que está fazendo, ele clama. Agora, no Êxodo, para você ver de novo que o sangue de Jesus, ele protege. Deus fala o seguinte, aonde nós lemos, vocês procuram ler de novo mais tarde, para você entender a história. Quando Deus quer castigar o Egito, ele diz, foi o primeiro faraó que diz, fala para Moisés, eu vou matar o filho dele. Moisés diz, como você falou de levantar a mão sobre o meu primeiro filho, todos os filhos do Egito, até os animais vão morrer. Então, essa palavra, Deus fez acontecer. Mas Deus queria proteger agora Israel, que estava dentro do Egito. Começou a dizer, naquela noite, vocês todos juntam dentro de uma casa. Se vocês são pouco, 2, junta com o vizinho, mata boi e faz isso. No 3 ele diz, pega o sangue daquele animal, vocês passam em cima na frente da porta da casa. No 3 ele diz, quando o espírito da morte vai passar, aonde está o sangue, ele chamou sangue protetor, não vai tocar em ninguém. Amém. Se a Bíblia diz que o mesmo sangue de Jesus clama como o sangue do Abel, ele também protege aonde nós evocamos o sangue de Jesus. Amém. Na sua vida, na sua casa, nos seus filhos.
O pastor, ele testemunhou, ele disse o seguinte: eu viajava muito para o evangelho, mas toda vez que eu viajava, meus filhos tudo ficava doente. E começava logo o primeiro dia, já começa a dizer, fulano ficou doente, o fulano ficou doente assim. Aí ele começou a orar falando com Deus, por quê? Aí o Espírito falou para ele, você clama o sangue de Jesus pela sua casa quando você vai ir embora. Ele diz, eu comecei a clamar o sangue de Jesus na minha casa quando eu saio, vou falar para você até hoje, isso acabou. Amém. Porque o sangue ele protege. Amém. Lá, quando eles pegaram o animal, porque ele que matar, eles pegaram o pincel, eles usaram nos batetes. O sangue é espiritual. Porque esse sangue é para o mundo inteiro, foi derramado uma vez por tudo. Não somente a dizer, Jesus, Pai, minha casa debaixo do teu sangue, meu filho debaixo do teu sangue. Porque o sangue, ele protege. Não só perdoa, ele também protege em nome de Jesus. Quando os demônios vê a pessoa, vê o quê? O sangue de Jesus. Amém. Porque é pela fé que nós acreditamos nisso. A Bíblia não engana, a Bíblia não mente, a Bíblia diz que o sangue dos animais não poderia e o sangue de Jesus é uma vez por tudo. Aleluia. Amém. Então o sangue ele protege. Vamos no Apocalipse 12. 12, vamos ler 11. Amém. Os nossos irmãos o derrotarão por meio do sangue do Cordeiro e da a mensagem que anunciam. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Amém. Amém. Os nossos irmãos, leia agora em cima 10, porque a gente possa entender do que o anjo estava falando. 12, 10. Pode? Então, ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o causador dos nossos irmãos que estavam diante de Deus para acusá-los dia e de noite foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotarão por meio do sangue do Cordeiro, que dá a mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Amém. Amém. Eu vou ler francês, porque você entende também essa palavra. Ah, bom, eu não vou ler, vou deixar assim. Ele diz em francês que eles venceram pelo sangue de Jesus. O português, ou essa linguagem, ele fala aqui, os nossos irmãos derrotaram por meio do sangue. João, ele via a visão do tempo da volta de Jesus ou do arrebatamento da igreja. Aí ele viu multidão que louvava a Deus, dizia que agora chegou a salvação de Deus, agora que Deus mostrou seu poder como rei. Aí ele perguntou, quem são eles? Ele diz, são seus irmãos que derrotaram por meio do sangue de Jesus. Amém. Pelo meio do sangue de Jesus, você pode derrotar o inimigo. Amém. Eles venceram, outra linguagem, quando você vai ler, está querendo dizer isso, igualzinho ao francês, ele fala, eles venceram por causa do sangue de Jesus. Você não vence demônio pela sua própria poder ou vontade, ou pela sua própria fé. Ele não tem medo de você, mas eles têm medo, o medo do sangue de Jesus, porque foi lá na cruz que o inimigo foi vencido. Foi vencido. É o sangue, a Bíblia diz que ele vem com sangue e água. Foi ele que venceu. O Satanás, ele pensou o seguinte, que Jesus
é o Filho de Deus. Ele sabia que era o Messias. A Bíblia está dizendo para nós que Messias, estou falando do Messias, como ele vai vir naquele dia revelado como Messias. Então, ele pensou que o Messias chegou e vamos matá-lo. Quando ele influenciou o homem de matar, ele disse que ele venceu. Só que ele não sabia o último plano de Jesus era o quê? Sacrifício. Aleluia. Aleluia. Ele queria mesmo se sacrificar para poder comprar o poder da morte que ele tinha na mão e o poder do inferno. A Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno. Ele foi lá nos mortos. Ele foi pregar e foi tomar o poder do morto e depois ele ressuscitou. Amém. Aí ele fala o seguinte, que eu dou minha vida e eu tenho o poder de tomar a minha vida. Jesus não foi morto, ele deu a sua vida. E no sangue ele vence, ele derrotou, e a Bíblia que ele quando fala espojou naquele tempo, quando você vencia o seu inimigo, e ele voltava no país, voltava na cidade com festa de vencer, e os inimigos estavam lá amarrados com o pescoço, envergonhado na avenida, todo mundo aplaudia que ele chegou. Você vai ver no Crônica, fala também que eles cantavam, outro fala, Davi matou 1000, Saul matou 1000. Dessa maneira. 10.000 e outro 1000. Dessa maneira a Bíblia fala que ele espojou Satanás. Então, naquele dia, se você quer vencer, somente pelo sangue de Jesus e pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Porque ele mesmo já venceu. Então, quando ele falou no hebreu, ele veio como mediador. Porque o templo ele rasgou. Porque o lugar santo que era somente uma pessoa sacrificador que entrava naquele lugar, Jesus entrou com o sangue dele para colocar em cima do altar. Então, nós vencemos somente pelo sangue de Jesus. Amém. Não leva isso leger, não o nome de Jesus, o sangue de Jesus, então, não é pela sua força. Nós podemos jejuar. Por isso que, às vezes, de fato de nós jejuamos, enganamos nós mesmos de pensando que eu vou conseguir alguma coisa só depois de eu jejuar. E o dia que não jejuar? E o dia que você está fora do jejum? Então, não, jejum é para você. Jejum é para mim, para trabalhar meu corpo, a obedecer a Deus. Sabe quando você jejua mais, como você fica? Quando você sai, você está mais espiritual. Mas isso não faz que você tenha a vitória, que Deus escuta a sua oração. Porque o sangue de Jesus, ele fala muito mais. Amém. A linguagem da Bíblia diz, ele fala melhor. O nome de Jesus faz que o Pai escuta, que os demônios tremem. Não é o jejum, o poder que você acabou de procurar, mas você acabou de... A Bíblia diz que vocês ainda não sofreram pelo pecado até no corpo, não sofremos. Quando você leva seu corpo no jejum, você fraqueza o homem e deixa o espírito aumentar na sua vida. Mas não é isso que faz você ter vitória. A vitória nós conseguimos pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Passamos pelo 1 Pedro, olha Pedro como que ele diz. 1 Pedro, no versículo 18 até o 20. Eu vou ler. Achou? 1 Pedro Versículo, capítulo, 1, versículo. 18 e a 20.
Amém. Pois vocês sabem bem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertos pelo preço, pelo Precioso. precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem manchas. Aleluia. Ele Aleluia. foi. Tá bom, tá Amém. bom, Amém. tá bom. Ele foi por Deus. Pode continuar. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Amém. Aleluia. Não está claro a palavra de Deus? Ele diz: o preço que vocês foi comprado, saiba disso. Ouro, ele pode perder o valor. A prata pode perder o valor. Madeira pode perder o valor. Mas ele falou, não foi pelo isso que vocês foi comprado. Não foi um negócio de dinheiro, alguma coisa assim, mas foi pelo precioso, ele diz, precioso sangue de Jesus que vocês foi comprado naquela vida que vocês herdaram dos vossos pais. Nós nascemos no pecado, já vimos o irmão, pai, familiar vivendo no pecado. Nós também entramos naquele caminho porque nós herdamos dele. Quando nós nascemos, nós vimos o prático de todo mundo fazer normal. Só que a Bíblia nos lembra agora que quando nós cremos nele, nós saímos nessa prática dos antepassados. O Cristo nos comprou pelo próprio sangue. Quando eu estava pensando nisso, eu falei, quando o meu pastor me ensinou pela primeira vez pelo sangue, ele diz que ninguém pode dar a sua vida, nem o sangue, por uma mulher, por um homem. Eu te amo, eu gosto de você, estou pronto a dar minha vida. É mentira. Eles usam, mas é mentira. Ele diz, você vai ver no enterro, mas o nosso africano, eu vou morrer com eles. Eu vou morrer, não vou ficar quando chegar lá para enterrar. Ninguém mais quer descer com eles. Ninguém mais quer descer. Porque eles não estão prontos para dar a sua própria vida, que ele falava que ele vai morrer por eles. Ele não pode ficar sem. Por quê? Porque se eu me matar minha vida por Olivier, minha vida são perdidas. Eu também quero viver. Não é verdade? Dá vida, mas não é para morrer. Isso é nos filmes. Eu vou fazer tudo a limite de dar minha vida de morrer. Mas quando eu estou lutando lá, não sei se ele vai me matar, mas eu estou pensando que eu que vou matar o bandido. É justo. Não é verdade? A pessoa que a gente escuta, ele morreu no lugar do filho, ele não sabia que ele vai morrer. Ele quis defender o seu filho. Ele quis defender. Ele quis defender a mulher e, de repente, ele deu a vida, morreu. Mas, na verdade, se você falar escolhe, é muito difícil. Porque a pessoa saiba que a minha vida é única. Eu te amo de paixão para estar com você. Mas se eu deixar matar, eu não vou estar mais com você. Você vai fazer sua vida com outra pessoa. A pessoa começa a pensar. Por isso que a graça não tem preço. Não tem preço. O Cristo deu porque ele poderia recuperar a vida deles. Ele deu por nós, porque ele tem capacidade. A Bíblia diz que ele foi preparado desde o início do mundo. Deus lhe preparou. Isso. É o temporário. Ele falou, eu dou minha vida, eu tenho o poder de dar e recuperar a minha vida. Ele já sabia. Só o Satanás que não sabia. Ele pensou que ele veio para reinar. Uma pergunta. Hoje estive a meditar no CV esse versículo que o pastor falou no início. De salário do pecado e a morte. Pecado e a morte. E na Bíblia diz que o Jesus Cristo não foi achado no pecado. Não. Não foi achado pecado nele.
Não. Por isso que o que nós lemos no que ele diz que não tinha nenhuma mancha. Ele diz o cordeiro sem defeito nem mancha. Não tinha. E não pecou. Hoje eu estava a meditar nisso e depois não compreendia. Já li tantas vezes, não compreendia de salário do pecado é morte. Hoje veio na minha mente a dizer o pecado que tu fazias e que te levava à morte. Sim, sim. E depois entender o que eu fazia que era errado, que Todo mundo que pecar, a Bíblia diz que eles estão separados com Deus. Então, eles são mortos mesmo, estão vivos. E aquela pessoa que crê em Jesus, a Bíblia diz que ele veio para dar vida eterna. Então, essa pessoa está viva, mesmo que ele morreu. mas isso é espiritualmente, fisicamente o pecado leva à morte. Tudo que cometemos de errado, Tudo que fazemos também de errado nos leva à morte. E como aqui assunto é espiritualmente, que nós temos a vida por a vida que vive, porque todo mundo tem que morrer, certo? Nascemos dessa maneira que nós entramos nesse mundo, mas o pecado entrou, então todo mundo morre, mas o Espírito de Deus, alma da pessoa não morre. Agora, alma, soit ele vai para o inferno, soit ele tem uma vida eterna. Essa vida eterna que ele vai ressuscitar, a Bíblia diz, não se preocupa pelo que morreu, pelo que estão dormindo em Cristo, na volta do Cristo, ao ouvir a voz do arcanjo, eles vão ressuscitar. Então, essa vida eterna que temos, não é que não vamos ter quando, não, temos, morremos em Cristo, e essa vida nós vamos ressuscitar. Amém. Respondido, né? Vamos terminar no livro do Isaías 53. Começamos no 7, Isaías 53, começamos no 7. 7. Até Vai lendo Isaías 53. ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Pode parar até ali. Amém. Ele foi, até ali, espera. Ele foi levado como obreiro e calado, não diz nada. Porque ele sabia porque ele nasceu. Ele sabia o que ele vai fazer. Então, quando Satanás estava pensando que vamos matar ele, vamos acabar, ele era só o homem, o Messias. Você não viu que, vamos ver isso no outro pregação, que quando ele foi morto, os discípulos falaram, puxa, a gente pensava que ele vai ficar para sempre. Porque Messias não morre. Mas você viu no Apocalipse, João falando da visão do que vai vir, já chamou ele de Messias. Mas eles pensavam que na primeira vinda de Jesus ele veio como Messias. Mesmo Satanás, por isso que ele levou ele lá até o morto. Então, ele foi como uma ovelha e não diz alguma coisa. Não diz, não, é a Misi que pecou, não sou eu. Não, ele falou sem nada, sem murmúrio, ele foi. Você ficou calado? Como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado como os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime nenhum. Para ali, está vendo? Isaías profetizou, Misi, 400 anos antes do acontecimento, essa palavra. Isaías, um dos últimos profetas antes do João Batista. Passou 400 anos e ele fala aqui, como uma ovelha, Jesus se entregou. João não chamou ele Cordeiro de Deus. João apontou. As pessoas não entendiam.
Por que ele chama ele de cordeiro? Aquele cordeiro que ele ia comprar no templo para levar no sacrifício para confessar o pecado. João apontou ele que é o cordeiro. Por isso que quando o anjo falou para Maria, ele disse que o seu coração vai ser partido. Quando ele levou no templo, aquela mulher que viu, ele disse que ele vai cumprir muita coisa. Maria não entendia, mas ele disse, você vai entender isso. Até o fim ele entendeu realmente. Até ela estava no confuso de o Filho de Deus deveria ser morto. Essa parte lá o anjo não contou para ela. Ele disse somente que seu coração vai ser partido de ver. Ele já entendeu que era filho de Deus, mas era filho dela, que estava lá na cruz. Como que ela sentiu? Mas ela sofreu por pecado do seu povo. Olha, no final do versículo 8, foi morto por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado. Foi sepultado ao lado do criminoso. Bandido, os dois. Foi enterrado com os ricos. Foi o lugar do rico que deu para eles. Embora nunca tivesse cometido nenhum crime. Nem tivesse dito uma só mentira. Tá vendo? A Bíblia, do outro lado, ele fala como uma cordeira sem mancha. Não tinha nenhuma mancha, porque quando eles matavam a ovelha mesmo de verdade, deveria escolher uma boa, sem mancha, nem mancando, cheio de gordura, para oferecer. E Jesus, exatamente. Amém? Continua, irmão. Você está no 10. O Senhor Deus disse, eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Amém. Amém. O Senhor diz, eu quis maltratá-lo. No lugar de maltratar você, eu quis fazê-lo sofrer. Ele sofreu. E ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar o pecado. Amém? Ele ofereceu a sua vida. Pode continuar? Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos mereceram, e assim os pecados deles serão perdoados. Amém. Amém. O salário do pecado Amor. é a morte, é a tortura. Todo o sofrimento que nós merecia, ele levou sobre si. Ele sofreu no nosso lugar uma vez, quer dizer, pecado, ele traz a morte, ele traz sofrimento, mesmo diante de Deus, mesmo falamos do pecado que leva a pessoa peca, acaba sendo morto por causa do pecado deles, mas diante de Deus essa pessoa está morta. Ele deveria receber o castigo, mas esse castigo tudo foi sobre ele. Amém. Porque nós temos a paz, porque nosso pecado foi perdoado. Amém? O sangue de Jesus, ele clama muito mais que o sangue do Abel sobre nós, clama de justiça, de perdão. Ele protege e ele nos faz vencer, porque ele venceu a nosso lugar. Com o sangue de Jesus, nós somos santos diante de Deus. Ele começa a dizer que mesmo o seu pecado é como esse vermelho, ele consegue limpar para ser branco. Deus vê. Então, a paz que nós temos, ele diz que ele foi desprezado, torturado, porque nós possamos ter vida. Amém? Amém. A vida eterna. Creia nisso, não esquece, eu uso o sangue de Jesus. Ele diz que a fé, Deus agrada a pessoa que tem fé. A fé é das coisas que nós vemos, nós ouvimos, nós acreditamos. Se o Paulo entregou sua vida, creu nisso, o Pedro,
As pessoas que andou com ele estão falando com a gente, estão testemunhando até hoje. Deus vê o sangue de Jesus é a solução do pecado que o homem precisa conhecer. Você que conhece a Deus, creia nisso, usa o sangue de Jesus na sua vida, nos seus filhos, na sua casa, no seu negócio. Porque somente a luta espiritual você consegue vencer com essas armas que Jesus nos deu. Ele diz: você quer ser feliz? Pede, você vai ficar feliz, mas é meu nome. E ele derramou sangue porque nós temos a vida. E acima de tudo, ele nos deu o Espírito Amém. Santo. Amém. Eu vou pedir para o missionário nos ensinar esse Espírito Santo, os dons que eles dão. Mas primeiro eles nos deu o seu nome e nos deu o seu sangue. Com isso nós temos acesso no Pai. Com isso nós temos vitória. Podemos derrotar o inimigo que é espiritual pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Então, isso não é uma religião, isso é verdade. Isso não é nossa denominação, é uma coisa, é a vida. É a vida. É isso que o Evangelho nos traz, que nos ensina que no sangue de Jesus nós temos vitória, nós temos proteção e nós temos que Ele mesmo fala diante de Deus. Quando nós cremos no sangue, estamos debaixo do sangue e Ele comunica, Ele diz, Deus fala, Ele clama. Aleluia. Amém? Amém. Podemos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Quando Deus permitir, nós vamos falar outro dia, com detalhe, como que eu pulei bastante que de Deus matar o animal no deserto, no jardim do Éden, e o costume do sangue. Para dizer para você, eu poderia ensinar para você, mas isso foi o passado, amém? Isso foi o passado. E o Novo Testamento diretamente nos fala que o sangue dos animais não pode tirar o pecado. Mas Jesus, o Cordeiro, e ele tira para o mundo inteiro uma vez por tudo. Ele diz, ele nos comprou. Quer dizer, quando a pessoa nos compra, significa que nós pertencemos a ele. Por isso que eu falei, tá engraçado, nós falamos, Deus, eu te dou minha vida, essa daqui já é meu. Ele pode dizer que eu te dou. Não, ele é meu porque eu comprei. Quanto mais, quando nós aceitamos ele, nós pertencemos a ele porque ele pagou. Não pagou pelo ouro, mas ele pagou pela própria sangue. Quando você é dele, sabe, um ladrão qualquer que seja, ele vem com o homem forte. Sabe Stallone, né? Stallone, como chama? Rambo. Você vê como que ele está. Sabe, você mesmo vai na rua onde os ladrões roubam celular, quando olha a mão do homem, fala, puxa, se eu avançar, eu não sei como que isso vai acontecer. Isso que Jesus diz, o ladrão, antes de entrar na casa de uma pessoa, ele pensa, se aquele dono, ele é forte que o ladrão, ele vai poder se defender. Então, nós somos fortes pelo sangue de Jesus. Por isso que nós vencemos o demônio. Quando você vê sua filha atacada pelo Espírito Santo ou pelo demônio, eu vou chamar o pastor, vou chamar quem é? Usa o nome de Jesus, clama o sangue de Jesus. Porque é ele que tem poder, ele que protege qualquer morte. Nós vemos, Deus fala para ele, põe sangue na porta e o morto não entrou naquela noite. Houve morto no todo Israel, menos no Egito, menos naquela parte onde estava o povo de Deus. Porque eles usaram o sangue de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos agradecer a Deus. O culto começou bem, com o louvor, começou bem, falando realmente de glorificar a Deus com nossas palavras, porque Ele é Deus. Então, hoje nós temos motivo de novo, porque nós que entregamos nossa vida a Ele,
Nós fomos comprados pelo sangue precioso. Nós fomos amados a Deus. Ele deu solução antes de nós nascermos ainda. Quando nós éramos pecadores, Cristo já morreu, já tomou lugar. Aleluia, já tomou lugar. A paz que nós temos, a Bíblia diz que o sofrimento foi caído sobre ele. Com todo amor, ele não reclamou nada. Ele sabia do que ele estava fazendo. Pelo amor a mim e a ti, ele se entregou ele mesmo a Deus. Aleluia. Ele entregou ele mesmo a Deus por que você tenha perdão de pecado. Aleluia. Vamos aceitar essa morte e agradecendo a ele de tomar o nosso lugar em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, Alléluia, Jésus. Nous Seigneur. te rendons grâce, Père éternel. Sangue, Senhor, meu Pai. Merci, Seigneur Obrigado, Dieu. meu Gloire à Deus toi, Seigneur. Obrigado, Gloire à meu Deus toi, amado. Jésus. Gloire à toi, Temos Seigneur. unção, Senhor, meu Mon Pai amado. âme te bénit, Desse poder Seigneur da Dieu. graça, Senhor, meu Pai. Alléluia. Unção desse À toi poder la da gloire, graça, Seigneur meu Dieu. Deus amado. À Ninguém toi la nunca gloire, vai te dar a Seigneur. sua Je bénis vida, ton meu Deus Saint-Nom, amado. Jésus. Ó meu Senhor, meu Deus, Je bénis foi ton capaz de Saint-Nom, dar a sua Jésus. Merci vida, pour meu le Deus sang amado, de em Jésus. lugar, em Merci lugar pour do ta meu parole, irmão, oh em lugar l'Éternel desse Dieu. mundo, Senhor, Merci Pai. pour ta Muito bonté, obrigado, meu Deus Seigneur. amado. Ninguém Au pode, nom meu de Deus amado. Jésus. Ninguém pode dar Au a nom sua de vida, Jésus. Senhor, Gloire à Pai toi, amado. Seigneur Dieu. Ninguém pode dar a sua vida Gloire no à lugar toi, de um Jésus. criminoso, no lugar de um Gloire à toi, mentiroso, Jésus. no lugar de um pedófilo, Gloire à no toi, lugar de um Jésus. assassino, meu Deus amado. Gloire à Mas toi, o Senhor Jésus. deu. O Senhor deu a sua Gloire à vida, toi, Senhor, meu Pai Jésus. amado. Muito obrigado, meu Gloire à Deus toi, amado. Sem Jésus. cobrar nada, sem Mon pedir âme nada te em bénit, troca, Seigneur Senhor. Dieu. Simplesmente por amor, Mon âme te simplesmente pela bénit, Seigneur graça, Dieu. Senhor, meu Pai. Obrigado, meu Deus Mon amado, por âme te nos bénit, amar, Seigneur mesmo Dieu. quando nos éramos Le inimigos. sang de Obrigado por nos Jésus. amar, meu Deus amado. Le sang de l'agneau, Seigneur. Longe. Obrigado, Le Jesus. sang de Obrigado pelo Jésus. teu sangue. Obrigado pelo Seigneur, teu je sangue, bénis ton Senhor. Seigneur, Obrigado Seigneur. pelo teu sangue que foi derramado. Je bénis ton Seigneur, Somos Jésus. livres pelo sangue. Somos libertos Merci, pelo Seigneur sangue, Dieu. Senhor, meu Pai. Aleluia, Senhor, meu Pai amado. Pai de amor, Nada nós te mais além do agradecemos, sangue, Pai. Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus. Pai, por nós te essa louvamos graça por que teu nos amor tão oferece. grande, Obrigado, meu Senhor. Deus amado, por ter a sua vida, meu Antes de Deus. nós Obrigado, nascermos, Pai Cristo Santo, Pai morreu Deus. em nosso lugar. Obrigado, o teu servo, meu Deus amado, em O meu lugar. castigo que Em lugar deveria do cair sobre nós, Ele levou. aqui, Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Eu te Deus, agradeço em nome pela de Jesus. salvação. Muito O obrigado, Senhor Deus amado, por nos me querer amou, salvar, me amou por nos tanto, salvar, meu Ele Deus. deu o seu Obrigado, Filho. meu Pai amado. Obrigado, Que meu aquele Deus que amado, creu por essa nele graça tem a vida merecida. eterna. Obrigado por esse amor tão Pai, eu grande, te agradeço, meu Deus amado. Senhor. Mesma natureza. Senhor, mesmo muito Deus, obrigado. ele Senhor, curou, me lava do teu o sangue. Senhor morreu. Ah, Pai Senhor, Santo, tamanho lava-me graça, do teu tamanho sangue, amor, Senhor, meu Deus por amado, seca-me, incompreensível, Senhor. Senhor, Pai. Guarda-me pelo Ninguém teu entende esse sangue, amor, Senhor. ninguém entende esse amor, meu Que eu Deus. não venha Esse sair amor maravilhoso, de meu tão Pai. grande Oh, Pai, salvação, muito Senhor. obrigado, meu Deus. Muito obrigado Obrigado por pelo tudo, perdão de Senhor, meu pecado. Pai. Obrigado Muito pela obrigado por vida. tudo, Senhor, meu O Pai Senhor amado. derramou sangue Aleluia, pelo meu Senhor, irmão meu na Pai. Em internet que nome de está Jesus Cristo, ouvindo, Senhor, meu Pai amado. que ouviu essa Pai, palavra. Pai querido, meu Deus Em amado. nome de Eu clamo pelo Jesus, teu Pai. sangue, Senhor, meu Pai amado. Eu te agradeço Nos pela cubra. minha Eu família, clamo pelo Senhor, teu sangue que nos são liberta salvos, de são todo mal. debaixo do Eu sangue clamo de pelo teu Jesus. sangue, meu Deus amado, que nos Que cubra de esse todo lugar mal, que que nos está cheio, purifica está de todo coberto pecado, do sangue mesmo de aquele Jesus. pecado mais sujo, mesmo Que a aquele minha pecado casa, mais o que são vermelho, meus, eu são clamo pelo teu cobertos de sobre a sangue minha de casa, Jesus. pelo teu Obrigado, sangue sobre a Senhor vida da minha Jesus. mãe, proclamo pelo Obrigado, teu Pai sangue sobre a Santo. vida de cada um de nós que estamos Obrigado, aqui, Pai Senhor, meu Pai. Santo. Cubra-nos com teu Obrigado, sangue, Senhor, Jesus. Pai amado. Ah, Pai Obrigado, Santo, Jesus. teu sangue, que todo Pai, eu mal, consegui levantar a mão, todo que mal teu nome se seja afastará de nós, louvado. que nenhuma arte da Aleluia. morte, que não haja da Merci, morte Senhor. a chegar perto de nós. Oh, Merci, Pai Santo, Senhor meu Deus amado, Jesus. coloca o anjo
porque o Pai, teu eu te sangue é agradeço, sombreira da Senhor. nossa porta, meu Deus Muito amado. obrigado, Que nenhum Jesus. mal, que nenhum espírito das trevas, que não Eu um te espírito agradeço, de morte Senhor. possa chegar perto da nossa casa. Clamamos o sangue de Jesus Pai nas Santo, nossas Pai querido, famílias, cubra teu sangue na vida no da nosso Lícia, próximo, cubra teu sangue, meu Deus amado, aquele que não conhece ainda cubra teu Jesus. sangue, Senhor, sobre a O vida Senhor dele, diz cubra que teu a sangue mulher sobre que a não vida conhece da Deus, cubra teu ele é sangue sobre a santificado vida pelo da marido e pela mulher. sobre a vida do Pelo sangue bebê, de cubra teu Jesus, sangue sobre a vida a da minha senhora, familiar, cubra teu sangue pelo sobre a vida sangue da de Jesus, minha meus das filhos estão crianças, debaixo do Patrícia, sangue de Senhor, meu Pai, Jesus. venha nos libertar, Senhor, Senhor, venha muito nos obrigado pelo libertar, teu Senhor, meu amor. Pai amado, pelo sangue do Cordeiro, Senhor, ajuda pelo meu irmão a sangue de conhecer Jesus, esse que tão nenhum amor mal, grande que de nenhum Deus. mal possa Meu prevalecer vizinho, sobre a nossa o vida, povo dessa cidade, possa se prevalecer do sobre a nossa lugar vida, mais que nenhuma morte longe, possa venha prevalecer sobre a nossa conhecer vida, essa Senhor, meu Pai, verdade. em nome de Por que você Jesus, entregou a sua vida por mim? cubra a Por que você entregou sua vida por meu irmão? sangue, Eu te agradeço, Pai. Continua conosco, nos dando fôlego para continuar, Senhor, esse batalha. pelo poder que há no nome de Dando Jesus, poder que poder está que há no no nome de sangue Jesus. Poder que está no laço sangue de satánico, Jesus. todo laço Porque nós satánico caia vencemos por terra e caia por terra pelo o poder pecado, no nome de vencemos Jesus Cristo. o diabo, No nome de Jesus Cristo, vencemos, Nazaré, Senhor, Pai amado. Pai Santo, cubra a minha família, todos os com teu demônios, sangue, toda cubra luta a minha família com teu espiritual. sangue, cubra a minha Em casa nome com teu de sangue, Jesus, cubra a minha casa nós com teu somos sangue, debaixo do sangue de pelo Jesus. sangue de Por Jesus. esse amor, nada vai nos separar. Em nome de Jesus, nada vai nos separar. Em nome de Jesus, vai nada nos separar. Aleluia, Jesus Senhor. morreu em meu Aleluia, Senhor, lugar. Pai amado. Jesus morreu em nosso lugar. Em nome de Jesus. Jesus Em nome é a de Jesus. solução. Em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Claudinho vai orar pela essa palavra, deixando a igreja, deixando nossa vida, as crianças, nossa família na mão do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, que declarando todas as lutas, todo impedimento do diabo são caídas pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Ora em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, meu Deus amado, Graças pela te damos. vida, Senhor, que o Senhor deu em nosso lugar, meu Deus amado. Aleluia. Onde havia condenação, o Senhor preferiu pagar o preço em nosso lugar, meu Deus amado. Derramou o teu sangue, meu Deus amado, em favor de muitos, em favor de mim, em favor da nossa igreja, em favor dos nossos Aleluia. pastores, em favor dos nossos filhos, Senhor, meu Pai amado. Muito obrigado, meu Deus amado, pela essa graça imerecida, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, meu Pai amado. Pai Santo, Pai querido, éramos pecadores, Senhor. Somos pecadores, somos inimigos, meu Deus amado. Mesmo assim, o Senhor preferiu, meu Deus amado, castigar o teu servo, Senhor, pelo amor a mim, pelo amor a cada um que está aqui, Senhor, meu Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Nazaré, Senhor, meu Pai, eu clamo o teu sangue, Senhor, meu Pai amado, sobre a vida de cada um que está aqui. Eu clamo o teu sangue sobre a vida do pastor. Eu clamo o teu sangue sobre a vida da missionária, sobre a vida do Oliveira, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida da Sônia, da Simone, da Lizzie, das crianças, Senhor, meu Pai amado. Cubra-nos com o teu sangue, Senhor, meu Pai amado. Pai Santo, que todo mal, meu Deus amado, venha cair por terra pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu sangue, Senhor, meu Pai amado. Todo bloqueio espiritual, meu Deus amado, todo levante do diabo que caia por terra, meu Deus amado, pelo poder que há no teu sangue, Senhor, meu Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai amado, venha cobrir a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, a nossa vida financeira, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no teu sangue. Em nome de Jesus, eu clamo pelo teu sangue, Senhor. Eu clamo pelo teu sangue sobre a nossa vida, Senhor. Cubra a nossa vida, Senhor, meu Pai amado. Coloca, Senhor, meu Pai amado, sangue na sombreira
a nossa porta. Aleluia. Que o mal possa entrar, meu Deus amado, Em nome de Jesus. Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Senhor, me Cristo. pede Em pela nome de internet. Jesus Cristo, meu Deus amado. Meus A amados que Santo nos venha assistem na Espírito da internet, morte, Senhor. venha entrar na nossa casa, Pedimos a Senhor. tua Que o graça, que o Espírito sangue da de Jesus morte cobre a venha vida dele, rondar a Pai. nossa família, Senhor, meu Pai amado. Em nome de Que nenhuma enfermidade venha rondar a nossa família, Senhor, meu Pai amado. Eu clamo pelo teu sangue, que teu sangue nos cubra. Estamos, Que o Senhor. teu sangue nos proteja, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Merci. Aleluia. Sentamos e nós despedimos com os irmãos da internet, porque vamos falar o que é particular. Podemos sentar para terminar, nós temos 5